Boa noite aos nossos convidados, Dr. Luiz Felipe Reis, Dr. Rodrigo Pena. Muito obrigado pelo aceite do convite em participar conosco aqui pela associação nesse evento de hoje. Inicialmente, eu queria fazer alguns agradecimentos à associação, à Sobrafir, a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, nominando alguns representantes. Primeiro, agradecer ao nosso presidente, Dr. Daniel Cunha Ribeiro, a nossa diretora científica, doutora Fernanda Lanza, ao nosso diretor de regional, Guilherme Cherene, a nossa coordenadora científica, doutora Natália Coronel. O propósito da nossa associação principal é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, é divulgar o conhecimento, compartilhar o conhecimento com os nossos profissionais e fortalecer e consolidar a prática profissional nesses segmentos de especialidades em que ela representa. A temática de hoje ela foi escolhida com muito cuidado e os convidados bastante pensados no sentido não só da gente trazer um conteúdo expositivo teórico, mas principalmente trazer um conteúdo de como é a prática, de como é o agir no dia a dia, como é esse agir em competência, onde todos os conceitos e teorias, princípios, se transformam em ações práticas do profissional diante da questão de um paciente complexo que traz uma série de comprometimentos, não só na ordem física, mas também na ordem psíquica, na ordem social, espiritual, e que nos demanda, não só dentro do nosso saber, mas como também no saber compartilhar esse cuidado com todos os outros profissionais que uma equipe deva ter. Então, assim, para falar sobre essa temática, a gente construiu o seguinte título: Participação do fisioterapeuta no processo de cuidados paliativos. Então, a gente descreve a existência de um processo que idealmente deve começar no momento do diagnóstico e se estender até a fase da terminalidade. Muito se confunde quando se fala em cuidados paliativos, pensando no paciente terminal. Isso não é um sinônimo, na verdade, a gente tem uma continuidade desse cuidado desde o momento do diagnóstico. Além disso, a gente tem que pensar que a questão da paliação é amenizar a dor, o sofrimento desse ser humano, o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. E aqui eu deixo uma pergunta que eu acredito que ao longo das exposições dos nossos convidados, ela vai sendo respondida sem a necessidade de um momento formal da gente parar para responder. Nós estamos, de fato, preparados para atuar desde o momento do diagnóstico até o momento da terminalidade? Eu convoco os senhores a uma reflexão sobre a participação do fisioterapeuta ao longo de todo esse processo. Para isso, eu vou contar com a colaboração dos nossos convidados. Vou apresentar inicialmente a vocês o Dr. Rodrigo Pena. O Dr. Rodrigo Pena, ele se formou, assim como eu e como o Dr. Luiz Felipe, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2000. Dr. Rodrigo também passou pelo Instituto Nacional de Câncer, assim como eu. Eu hoje sou funcionário dessa instituição. O Dr. Rodrigo teve uma passagem lá na nossa unidade 4, que é uma unidade especializada em cuidados paliativos, integra, né, Câmara Técnica do nosso Conselho Regional, nesse segmento do cuidado paliativo, foi oficial da Força Aérea Brasileira, trabalhou no Hospital da Força Aérea do Galeão, tem experiência em cuidados paliativos, é mestre em reabilitação pela Uniswan e é professor, né? Também, assim como o Dr. Luiz Felipe, professor. Bom, Dr. Luiz Felipe, formado também na casa, lá no UFRJ, formamos um trio, mais ou menos ali do mesmo ano, todos do ano 2000. Dr. Luiz Felipe Reis é mestre em Ciências Morfológicas pela nossa UFRJ, doutor em Clínica Médica pela UFRJ, especialista pela nossa Associação em Fisioterapia Respiratória e em Terapia Intensiva do Adulto. É oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e professor da Uniswan. Bom, apresentados os nossos convidados,
Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui na sala conosco e vamos dar seguimento aí à nossa conversa de hoje. Vamos seguir? Quem começa? Doutor Luiz, doutor Rodrigo? Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer essa, que eu intitulo assim como uma oportunidade ímpar, né, de falar para uma população tão seleta, que está dentro desse contexto aí da fisioterapia respiratória e de terapia intensiva, da qual, de alguma forma, eu também faço parte. Agradecer muito as palavras do Cláudio, como a confiança dessa gestão da Açografia da regional aqui do Rio. Muito feliz em estar aqui nesse momento, principalmente com o meu amigo aqui, com o Luiz Felipe, que foi realmente escolhido para a gente poder, de fato, levar esse assunto a vocês, mas também batendo um papo. Faço, assim, uma menção muito própria às palavras que o Cláudio disse, porque ele foi muito feliz, né, no que ele disse, que será que, de fato, o fisioterapeuta de hoje ele está preparado para lidar com condições crônicas ou agudas que ameaçam a vida, que geram sintomas multidimensionais desde o diagnóstico, em toda a história natural da doença até o final de vida? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, e um dos meus grandes objetivos hoje aqui é realmente mostrar que isso é possível. Só uma ressalva, eu ainda sou mestrando e ainda estou na FAB. Inclusive, ele é o meu orientador, então estamos todos em casa. Você vai botar a apresentação e eu vou falar? Vou. Bom, gente, boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar do lado do Rodrigo, que, ao meu ver, é o fisioterapeuta do Brasil que mais conhece de cuidado paliativo na vida dele, por toda a formação no HC4 e por toda a trajetória aí de mais de 20 anos militando nesse fazer. Tá? A gente hoje aqui o Rodrigo vai fazer uma introdução do background teórico para tentar botar todo mundo na mesma página, e depois nós vamos discutir o mundo real, né? Uma coisa é o que a literatura diz, uma coisa são os conceitos dos cuidados paliativos, e a outra é aquilo que de fato acontece e que a gente luta diariamente, o Rodrigo luta diariamente para tentar criar esse conceito do pensar paliativo, né? Enxergar o cuidado paliativo, como o próprio Cláudio brilhantemente disse, no momento do diagnóstico, e não como hoje a gente acaba enxergando o cuidado paliativo apenas no contexto do cuidado do fim de vida. Vamos projetar os slides aqui, eu vou ajudar o Rodrigo nesse conceito, nesse momento. Deixa eu... Então, só para eu já dizer como é que a gente tentou programar essa nossa fala, vocês estão vendo que a gente está aqui no mesmo lugar físico, né? Que a ideia é que eu realmente coloque todo mundo na mesma página e, eventualmente, se o Felipe tiver algum insight ou lembrar de alguma coisa ou quiser fazer um comentário, você também, Cláudio, fique completamente à vontade, e a gente vai conversando aí e tudo vai fluindo. Está abrindo aqui a apresentação. E, por favor, pessoal, todo mundo que está ouvindo aí, assistindo, esse é o momento da gente trocar experiências, né? Digamos que eu tenho nesse momento, uma maior aptidão para o assunto, mas a ideia é que a gente troque experiências. Ninguém aqui é dono do saber, tá certo? Vocês estão conseguindo? A gente projetou a tela inteira, agora eu tirei da tela inteira. Vocês conseguiram ver? Sim, doutor Luiz. Aqui? Sim, agora parou, por favor. Mas... Não, sim, eu só minimizei para poder conferir se estava dando tudo certo.
Vocês estão vendo em tela inteira? Ok, perfeito. Beleza, muito bom. Então, seguindo a proposta aí do tema, afinal de contas, gostei muito desse tema, né? A participação do fisioterapeuta no processo de cuidados paliativos. Essas são as instituições que eu atualmente represento, não há nenhum conflito de interesse entre elas, né? Sempre bom dizer isso. Consegui passar. Então, assim, eu começo com reflexões pertinentes a todo fisioterapeuta que pretende atuar em cuidados paliativos e depois eu vou apresentar algumas questões norteadoras, digamos assim, né? Então, a primeira reflexão que eu faço é essa daqui, ó. Os cuidados paliativos protegem o paciente. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu já dizia essa frase antes mesmo de sair esse artigo aqui. Isso é, de fato, um artigo. E ele comenta aqui algo que o Cláudio trouxe, que a gente que trabalha com cuidado paliativo adora falar, que é o cuidado paliativo deve ser instituído, deve ser ofertado desde o diagnóstico, certo? Ou seja, o mais precocemente possível. E aí surgiu esse artigo que tem um título meio metafórico que diz: o cuidado paliativo é o guarda-chuva, não a chuva. E aí, nesse primeiro quadrinho, nessa primeira linha, tem uma ideia de que um profissional da saúde está dando uma notícia de um diagnóstico, provavelmente ameaçador da vida, que está gerando uma série de conflitos e sofrimentos não só na paciente, mas também no seu familiar. Lembrando logo que, quando a gente fala de cuidado paliativo, é bastante interessante que a gente enxergue esse binômio, paciente e família, porque todos são afetados. E ele não fala de cuidado paliativo, a pessoa sai, pega essa chuva representa a doença, as intempéries da própria evolução da doença e do tratamento, e ele entrega o guarda-chuva depois de um certo tempo. Então, foi um cuidado paliativo mais, vamos dizer assim, tardio. E a família e a paciente fala algo do tipo assim: poxa, muito obrigado, mas você poderia, eu gostaria de ter tido acesso a isso anteriormente. E na outra sequência, o cuidado paliativo, representado pelo guarda-chuva, sendo ofertado ao paciente no momento que ele recebe a notícia do diagnóstico. Depois, mais à frente, eu vou comentar da importância de se saber fazer essa combinação. Mas agora, repare, ele já saiu na chuva para viver a história natural dessa doença e sofrer, talvez, algumas das intempéries do tratamento, mas protegido pelo guarda-chuva. E ele diz, eu estou grato, né, porque eu recebi isso de uma forma anterior. Então, essa é a maior representação do que o cuidado paliativo pode fazer pelo paciente. Se ele for ofertado, oferecido, apresentado ao paciente, cujo diagnóstico é de uma doença incurável e que tem uma história natural, que vai gerar uma série de sofrimentos para ele, o sofrimento dele vai ser amenizado. Já dizia uma figura, um ícone do cuidado paliativo, que foi a Cicely Saunders. Ela foi enfermeira, assistente social e médica da Inglaterra, fundadora do St. Christopher Hospice. Ela já dizia: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, e o cuidado paliativo protege o paciente. Bem, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero dizer para vocês o que não é cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo não é um diagnóstico ou uma fase da doença e não deve ser instituído apenas no final da vida. Também não é uma última possível alternativa para a vida e não significa que o paciente está em processo de morte iminente. Não é não fazer nada, ou mesmo deixar de fazer algo que ao mesmo tempo evite malefícios, mas também traga os benefícios. A gente vai discutir muito isso quando falarmos de controle de sintomas. Não é negar tratamento, retirar abordagens adequadas e muito menos abandonar o paciente. Isso tem um nome. Abandono do paciente para a morte chama mistanásia. Ainda que esteja em processo ativo de morte.
também não é um conjunto de técnicas, procedimentos ou abordagens exclusivos de uma única categoria ou profissão de saúde. Daí a gente entende que a fisioterapia pode e deve estar incluída. Bem, essa figura eu quero que fique registrada na mente de vocês. Imagine que o cuidado paliativo fosse um grande conjunto, né? E cuidados ao fim de vida fosse um subconjunto dele. A literatura fala, às vezes, em 7 a 15 dias, e o processo ativo de morte nas últimas 48 ou 24 horas, mas essa imagem precisa estar gravada na mente de vocês. O cuidado paliativo é um grande conjunto, e dentro dele está os cuidados ao fim de vida. Então, os cuidados ao fim de vida faz parte do cuidado paliativo, mas ele não representa o todo. Foi falado pelo Cláudio e ressaltado pelo Felipe. A gente culturalmente, isso tem a ver com a origem do cuidado paliativo, que eu não vou ficar me atendo aqui, mas a origem desse termo palio, ele significava manto de proteção, que era ofertado aos viajantes, aos feridos de guerra e aos moribundos, pessoas que estavam próximas da morte, na Idade Média. E essa ideia de que paliar, oferecer a proteção do pallium, é uma ideia vinculada à morte, isso vem daí. Então é muito cultural. Mas estamos aqui para, vamos dizer assim, quebrar esse paradigma, né? Próximo. Porque todo fisioterapeuta deve aprender cuidados paliativos. Não só por vários motivos que a gente está falando, ainda vou falar mais, né? Temos uma resolução de 27 de setembro de 2021, que é bem recente, e ela é do COFITO, e ela reconheceu a atividade do fisioterapeuta em cuidados paliativos como uma área de atuação. Olha, isso é para mim que vivo o cuidado paliativo pelo menos há 15 anos, desde que eu conheci essa abordagem no INCA, né, que era uma unidade de cuidados paliativos oncológicos exclusivos. Vivi uma situação pessoal com a minha mãe. Ver isso aqui é uma vitória. Então, eu entendo, o cuidado paliativo para o fisioterapeuta não é uma especialidade. Eu acho que ainda vai demorar um tempo, né? E eu tenho várias opiniões em relação a isso, mas isso é uma vitória. Então, o próprio COFITO, e extensivo aos CREFITOS, ele entendeu que o cuidado paliativo é, sim, uma área de atuação do fisioterapeuta. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque existiu em 2019 um congresso, o primeiro simpósio de fisioterapia da ANCP, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, da qual eu faço parte da regional, né, do Rio. Eu sou da comissão científica, e nesse simpósio de fisioterapia, eu participei da elaboração de um documento que geraram, né, as diretrizes para construir essa normativa. Então, é uma coisa de muito, vamos dizer assim, orgulho, né? E aí, para a gente começar a falar de uma coisa mais prática, eu trago esse gráfico aqui, que é do Atlas Global de Cuidado Paliativo. Ele está até um pouco mais atualizado hoje em dia, mas essas porcentagens não mudaram tanto, que traz aqui as principais doenças da população adulta que geram necessidade de cuidado paliativo. Vejam vocês que trabalham na fisioterapia respiratória, terapia intensiva, nos grandes hospitais do Rio, na internação ou na terapia intensiva, vê se isso tem a ver com a lidar de vocês. Doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares e câncer. Só de pegar essas três, que são as maiores representações desse gráfico, a gente já poderia falar toda essa aula aqui, mas ainda assim existe HIV e AIDS, diabetes, doenças renais, cirrose hepática, Alzheimer e todas as suas vertentes, doença de Parkinson, até artrite reumatoide. Então aqui eu já trago uma ideia. Cuidado paliativo não é para quem está morrendo, não é só para doenças incuráveis, pode ser inclusive para doenças ou condições clínicas, até contextos clínicos adquiridos numa internação e que ameacem a vida, gerem multiplicidade de sintomas, gerem multiplicidade de sofrimentos, né? Não só o físico, né? Eu aqui vou acabar falando mais do físico, mas é bom lembrar que existe o sofrimento psicoemocional, o social, o econômico e algo que é talvez mais novo dentro dessa vertente do cuidado paliativo, que é o sofrimento espiritual. Então, não esqueçamos de que o ser humano, que é o que a gente está lidando, que por acaso tem essas doenças,
eles são seres multidimensionais. Esse gráfico eu gosto muito, porque ele mostra exatamente isso, o benefício potencial do cuidado paliativo precoce, e a gente precisa lembrar daquela metáfora. Então, dentro dessa linha do tempo, representada por esse triângulo, né, a gente tem a ideia do diagnóstico até a morte. Então, isso aí representa o curso natural da grande maioria das doenças. E há uma coexistência de terapias modificadoras da doença e o que a gente chama, que eu gosto muito de chamar de filme da funcionalidade. E eu já vou dizer desde agora, o cuidado paliativo tem tudo a ver com o fisioterapeuta, porque a avaliação, o acompanhamento e a melhora ou a piora da funcionalidade é um índice isoladamente considerado para o prognóstico da grande maioria dessas doenças. Inclusive aquelas doenças que a gente falou no gráfico, correto? Então, ao longo do tempo, né, desde o diagnóstico, tanto na sua situação aguda, quanto crônica, quanto avançada e realmente ameaçadora de vida, há uma concomitância entre a terapia modificadora da doença e os cuidados paliativos. Você pode observar que mais próximo da morte, mais próximo do evento morte, das últimas horas de vida, o cuidado paliativo e talvez o cuidado do fim de vida, eles vão tomando mais posse desse, vamos dizer assim, dessa abordagem que o profissional de saúde precisa fazer. Gente, a gente, no dia a dia, a gente trata, avalia, aborda muito mais doenças que não têm cura do que doenças que têm cura. A realidade é essa, só que a gente talvez não atente para isso, porque culturalmente a nossa formação é uma formação para curar, correto? Pode passar o próximo aí. Dentro dessa perspectiva, né, eu trago aí a ideia de necessidade de cuidados paliativos ao longo do tempo. Então, essa aqui é a trajetória de uma doença que ameaça a vida, né? Eu estou chamando aqui de história natural da doença. E eu destaco algumas ações paliativas que é preciso ter para elaborar o plano terapêutico, tanto na fase aguda, de exacerbação crônica, debilidade aumentada e nos últimos dias de vida. É preciso se ter estratégia e assertividade. Ao contrário do que muita gente pensa, atuar em cuidado paliativo não é deixar de fazer alguma coisa ou não fazer nada. Muito pelo contrário. Se você sabe que uma doença ameaça a vida e tem um prognóstico reservado, você tem que ser muito mais estratégico e muito mais assertivo, porque você está lidando com uma vida, porque no cuidado paliativo tem vida. É bom lembrar disso. Está lidando com uma pessoa que tem vida, que tem uma doença, que está com a sua trajetória meio conhecida, ela é um filme conhecido, e você, de posse desse conhecimento, vai conseguir ser estratégico e assertivo, tendo em mente sempre enxergar o paciente além do diagnóstico. O meu amigo Luiz Felipe fala sempre uma frase: o diagnóstico não é o destino. Cabe aqui também. Protagonizar o paciente e usar uma comunicação adequada, que eu vou falar mais à frente melhor sobre isso. Bem, é nesse cenário de, provavelmente, cuidados ao fim de vida que esses conceitos eles deveriam ser muito ativos, mas eles são, na realidade, confundidos, né? O que eu quero destacar aqui, principalmente, é a ideia da distanásia. Quem trabalha em hospital, internações e, principalmente, terapia intensiva, vive essa situação. Olha essa charge. Parece a mãe desse paciente cortando um bolo de uma idade fictícia, porque está representando que esse paciente está sendo mantido vivo. Então, todo aquele processo da história natural da doença, do prognóstico, está sendo, vamos dizer assim, burlado, né? Por conta de medidas provavelmente obstinadas e fúteis. Então, ele está recebendo sangue, recebendo o que se chamaria de alimentação, mas esse tipo de comida artificial nem é chamada pelos nutricionistas paliativistas de alimentação. Respirador, oxigênio, que é extremamente controverso no final da vida, e esses conceitos de eutanásia, ortotanásia, que seria uma morte mais digna, né? Uma morte no curso natural dela. A gente tem que lembrar que, nesse contexto todo, o foco é o paciente, certo? E aí, eu trago um instrumento que eu, sinceramente, gostaria que, quando acabasse essa aula, todo mundo ou me pedisse ele ou procurasse ele na internet. Ele chama NECPAL. Eu já trouxe logo a adaptação
transcultural e a validação. Ele é um instrumento para a identificação de necessidades paliativas. Tudo bem? E olha só que interessante. Ele é que traz aquela famosa pergunta surpresa. A pergunta surpresa é: você se surpreenderia se o paciente que você está atendendo na enfermaria, na terapia intensiva, em casa, após uma internação prolongada, se ele fosse a óbito, se ele morresse dentro de 1 ano? Essa é a pergunta. Se essa pergunta for positiva, esse paciente já tem indicação de cuidado paliativo. Uma outra coisa são das diversos itens que vão ser apresentados, eu vou comentar alguns, é que se tiver uma resposta positiva, ele já é indicado de ter acompanhamento de cuidado paliativo. Eu espero que esteja dando para enxergar, mas então, temos ali, esse é o instrumento para a identificação de pessoas em situação de doença avançada e ou terminais e a necessidade da atenção paliativa para uso de serviços de saúde e sociais. Pergunta surpresa: você ficaria surpreso se este paciente morresse ao longo do próximo ano? Se a resposta for sim, já tem indicação. Por demanda ou necessidade, tem havido alguma manifestação explícita ou implícita de limitação de esforço terapêutico ou pedido de atenção paliativa por parte do paciente ou da família ou até de membros da equipe? Se a resposta for sim, ele já tem indicação de cuidado paliativo. Eu não vou me ater muito nessas coisas que estão sublinhadas, mas vê se vocês conseguem identificar pacientes que vocês abordam. Indicadores clínicos gerais nos últimos 6 meses. Declínio nutricional, declínio funcional, declínio cognitivo. Muito comum em diversos tipos de idosos com demências. Dependência grave. Aqui tem uma escala Karnofsky menor do que 50, mas eu vou apresentar uma escala semelhante. O índice de Bartel, que é bastante conhecido. Síndromes geriátricas, com todas as afecções características. Lesões por pressão, infecção de repetição, delírio, disfagia, quedas. Sintomas persistentes. Eu vou destacar dor, cansaço, dispneia, o cansaço lembrando a fadiga, né? Aspectos psicossociais, sofrimento emocional, depressão, angústia, multimorbidade. Na próxima página, a gente tem, né? Então, olha só, se tiver mais de 2 doenças ou condições crônicas avançadas na lista de indicadores específicos da próxima página. E alguns indicadores específicos das doenças. Pode passar, por favor. Essas são as doenças. Então, destacaria doença oncológica, doença pulmonar crônica, doença cardíaca, demência, fragilidade e doenças neurovasculares e doenças degenerativas. Doença oncológica, qualquer tipo de câncer metastático ou loco-regional com sintomas persistentes. Doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC, dispneia e repouso aos mínimos esforços, restrita ao domicílio com limitação de marcha, critérios gasométricos basais de oxigenoterapia domiciliar continuada, caracterizando a classe funcional do GOLD 3 para o GOLD 4, né? Sem me ater esses detalhes. Doença cardíaca crônica, dispneia e repouso aos mínimos esforços entre as descompensações, e essas descompensações são contínuas. Vou mostrar um gráfico depois que vai simbolizar isso. Através da NIRA, né? Classe 3 ou classe 4, doença valvular grave, não cirúrgica, doença coronariana não revascularizável, ecocardiograma com fração de ejeção de menor de 30%, ou seja, uma ICFR, né, uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que a gente vê o tempo todo, não tem lá no prontuário, fração de ejeção menor do que tanto. Se você observar que está próximo de 30%, esse paciente tem indicação de cuidado paliativo. Além das outras várias situações que muitas vezes são concomitantes. Então, esse instrumento é um instrumento que eu sugiro que vocês tenham acesso a ele e comecem a usar nos seus serviços. Pode passar. Quais competências que todo fisioterapeuta precisa desenvolver para atuar em cuidado paliativo? Bem, eu separei em verbos para a gente ter bastante ação, porque é bom que se diga, né? Cuidado paliativo é algo ativo, não é algo passivo. Não é algo tipo bater nas costas e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo melhor, mais amenizado se você atuar. Então é preciso conhecer o conceitual, compreender os principais contextos, avaliar de forma impecável os sintomas, e aí eu convido a vocês a ir para o mundo subjetivo, né? Eu sei que fisioterapeuta gosta muito do mundo objetivo, das medidas, mas o mundo subjetivo e da funcionalidade é o nosso mundo também. Comunicar, desenvolver essa competência
e, de fato, atuar. Eu vou falar rapidamente essa definição. O cuidado paliativo é definido como uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que tende à melhora da qualidade de vida dos seus pacientes e familiares diante de uma doença ou agravo que ameaça a continuidade da vida, prevenção, alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação impecável, tratamento da dor. A dor é o carro-chefe, mas existem vários outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Eu já falei isso, mas existe uma confusão de cuidado ao fim de vida, que são nos últimos 15 dias ou 24 a 48 dias, que é chamado processo ativo de morte. Esse gráfico aqui, esse slide é um slide muito interessante para a gente entender essa questão da história natural das doenças e do declínio funcional. Próximo, aperta aí. Dentro do contexto oncológico, todos esses gráficos estão se baseando na função, como ela se comporta ao longo da evolução da doença. No contexto oncológico, a grande maioria dos tipos de tumor, o paciente fica bastante funcional e ele perde a funcionalidade pela exacerbação de sintomas bem próximo à morte. Aperta mais um. Já no contexto cardiopulmonar, e aí você pode lembrar daquele DPOC que entra pela agudização da doença, o cara com insuficiência cardíaca que está em casa. Eu recentemente abordei, né, tive que atender uma paciente que estava internada. Adivinha qual era o motivo da internação? Descompensação da insuficiência cardíaca. Aí eu fui perguntar para ela, dona fulana, nesses últimos 6 meses, quantas vezes a senhora internou pelo mesmo motivo? Ela me disse 8 vezes. Essa é uma doença que está sob controle? Essa é uma doença que está sem sofrimento? Aí eu perguntei para ela, estava muito dispneica, né? Perguntei para ela, como é que a senhora é em casa? A senhora anda? A senhora consegue... Ela falou, meu filho, eu moro nessa poltrona. Eu moro numa poltrona. Se não for uma amiga minha, vizinha, trazer a comida para mim e alguns paninhos para eu poder me limpar, eu não consigo sair daqui, eu não consigo fazer absolutamente nada. Porque o sintoma de dispneia estava descontrolado. Ninguém nunca disse para essa senhora que a doença dela é incurável, não tem proposta terapêutica de cura, que a exacerbação de sintomas vai ser cada vez pior. É o que esse gráfico mostra. A função, no momento do diagnóstico, a cada internação, a cada queda funcional, ela não volta para o que era antes. Ela vai declinando até que chega no momento da morte, ela declina vertiginosamente. E é por isso que o fato do doente ser de perfil exacerbador, tanto do ponto de vista cardiológico quanto do ponto de vista respiratório, que é o objeto de estudo e acompanhamento, curadoria da Sobrafir, por isso que a gente está dando esses exemplos aqui, um doente com insuficiência cardíaca, com DPOC, que tem perfil exacerbador, ele tem prognóstico pior. O fato do doente exacerbar com frequência coloca ele num perfil fenotípico de pior prognóstico. E tem total relação com o que o Rodrigo está trazendo aqui para vocês. E assim, uma coisa, quando a gente for falar mais sobre isso, a gente vai ressaltar que muitas coisas, muitas abordagens que a gente já faz na prática. Quem faz uma especialização em fisioterapia cardiopulmonar aprende a tratar o DPOC e o paciente com insuficiência cardíaca com exercícios. A gente tem a ideia de que o paciente em cuidado paliativo não pode ou não deve fazer exercício. Muito pelo contrário. Se a gente abordar ele de uma forma mais precoce possível e informar da forma correta e ofertar as terapias para ele, o exercício prescrito da forma correta vai deixar ele longe dessas internações, longe dessas exacerbações e provavelmente ele vai ter uma qualidade de vida por mais tempo enquanto ele estiver vivo. É isso? Perfeito. E isso é muito interessante. Quando você recebe um doente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que se caracteriza pelo caráter progressivo, ou seja, daqui a 2 anos ele vai estar pior do ponto de vista de dados objetivos do que ele estava 2 anos antes. A doença pulmonar obstrutiva, a doença cardíaca crônica, ela evolui com o tempo. Se você propõe medidas, e o Rodrigo sempre fala isso, e eu concordo inteiramente,
as estratégias de reabilitação pulmonar que foram desenhadas para o doente portador de doença pulmonar crônica, elas são uma das maiores intervenções dos cuidados paliativos. Porque qual é o core da reabilitação pulmonar? Redução de sintoma, redução e prevenção de exacerbação, melhora da qualidade de vida, que é tudo que o cuidado paliativo objetiva em sua essência. É aumentar a sobrevida do doente e uma sobrevida com qualidade. Se isso não é cuidado paliativo, eu não sei o que isso poderia ser. A gente sempre fala sobre isso assim internamente, né? E agora a gente está com essa oportunidade de publicamente, numa grande associação de uma especialidade, poder literalmente quebrar esse paradigma. Isso é muito interessante. E o último contexto que eu vou apresentar aqui é o contexto de vulnerabilidade e fragilidade do idoso, bastante comum, né, nas grandes emergências. Por que esse idoso com demência, com problema de disfagia, com imobilidade e falta de força generalizada, por que ele interna? Ele broncoaspira, ele tem pneumonia, ele tem um AVE, ele infarta. E o que é interessante a gente observar é que desde o diagnóstico, ele demora a fazer o diagnóstico, mas quando ele faz o diagnóstico, ele já está numa fase mais avançada daquela doença. Então, a funcionalidade, como está esse gráfico aqui abaixo, a funcionalidade já é baixa e ela se mantém baixa até o momento da sua morte. Então, esses 3 gráficos aqui simbolizam os grandes 3 contextos que a gente mais atua. Próximo. E nesse contexto, há uma exacerbação dos principais sintomas. Dor e linfedema, mais voltado para o contexto oncológico, fadiga e dispneia em repouso sendo pior, né? Mais voltada para o contexto cardiopulmonar e também sendo inserido no contexto oncológico quando o tumor principal, né, ou a metástase afeta o sistema respiratório, de caixa torácica, enfim, a imobilidade e a fragilidade e o declínio funcional. O que deve constar quando a gente fala de avaliação em cuidados paliativos? Deve constar a forma de você avaliar a exacerbação de sintomas, a avaliação de declínio funcional e o impacto na qualidade de vida. O impacto na qualidade de vida é um tema muito amplo, eu só citei aqui, mas eu não vou me ater muito aí. Eu trago essa escala aqui, não sei se todos já ouviram falar, que é a Edmonton Scale, que é a escala de avaliação de sintomas de Edmonton. Eu fiquei sabendo hoje, pelo Instagram, na publicação de um médico que eu sigo lá, ele é um dos paliativistas mais representativos, inclusive ele é da NCP nacional, que essa escala está completando 25 anos. E ela, há 25 anos, tem sido, vamos dizer assim, reajustada para que ela possa ser um instrumento que vale a pena ser usado para avaliar sintomas em cuidados paliativos. Então, qual é a pergunta principal dessa escala? Né? Qual é a ordem? Circule o número que melhor descreve como você está sentindo agora. Detalhe, quando você fala isso, percebe que você tem que ter uma comunicação com o paciente? É o paciente que olha a escala e circula. Aqui tem uma escala visual analógica envolvida, numérica, de 0 a 10. Mas ele vai classificar o seu sintoma, vai quantificar os grandes sintomas. São 9 sintomas. Eu estou destacando a dor, o cansaço e a falta de ar. Mas lembre-se, o paciente em cuidado paliativo, ele tem uma concomitância de sofrimentos multidimensionais e de sintomas. Se a gente fala de avaliação de sintomas, cada avaliação dessa, cada tema dá uma grande aula, né? Mas eu trouxe aqui a avaliação de sintomas no contexto dos cuidados paliativos, trazendo alguns instrumentos que eles perpassam aí pela ideia do unidimensional e do multidimensional. Então, para avaliar a dor, temos as várias apresentações da escala visual analógica, que ela por si só é um instrumento unidimensional, porque a informação que ela dá é somente a intensidade da dor. Relacionado à fadiga, eu trago um dos instrumentos mais utilizados, inclusive trazido pelo Consenso Brasileiro de Fadiga, que é chamado pictograma da fadiga. A gente viu isso sendo utilizado, inclusive, no contexto da Covid, mais recentemente, e que ela traz algumas informações. Tem 2 perguntas, né? Quanto cansado você se sentiu na última semana? Quanto a sensação de cansaço te impede de fazer o que você quer fazer? E por que ela é multidimensional? Porque ela relaciona
uma figura que denota a intensidade desse sintoma com a dificuldade que ela tem de fazer as atividades do dia a dia dela. E uma que é mais conhecida, que é a iniciativa da MRC para avaliar dispneia, bastante utilizada. Próximo. Trago também uma escala que é amplamente utilizada no cuidado paliativo, que é a chamada PPS, Palliative Performance Scale. Ela traz 5 domínios: a deambulação, atividade e evidência de doença, o autocuidado, a ingestão e o nível de consciência. Então, assim, eu disse anteriormente que a funcionalidade é um dos pilares, né? Não só da avaliação, quanto da intervenção e avaliação de prognóstico em cuidado paliativo. E o fisioterapeuta tem muita propriedade em avaliar esse tipo de coisa. Então, a gente chama assim, né? PPS. Se tiver um PPS de 50% para baixo, significa que aquela doença já tem um impacto significativo na qualidade de vida e na atividade da vida diária, e o prognóstico é menor, mais restrito. Uma última habilidade que é necessário que o fisioterapeuta desenvolva é a habilidade de se comunicar. Só esse tema também dá uma outra grande aula, mas existe uma iniciativa chamada Protocolo Spikes, que é um acrônimo, né, que significa o S, preparando-se para o encontro, o P, percebendo o paciente, o I, convidando para o diálogo, o K, transmitindo as informações, o E, expressando as emoções, e o S, resumindo e organizando as estratégias. Eu já usei essa palavra antes. As medidas, as intervenções precisam ser estratégicas, porque você está lidando com uma pessoa que está em franco sofrimento e em evolução de doença. Então, não é fazer qualquer coisa e muito menos se comunicar de qualquer forma. Essa questão aí do pacto do silêncio e das diretivas antecipadas de vontade é algo que você, quando se capacita para se comunicar direito, quando você é um membro da equipe que tem a capacidade de fazer uma comunicação adequada e empática, você evita o pacto do silêncio. O que é o pacto do silêncio? É a família e a equipe de saúde esconder do paciente, às vezes, o prognóstico, o que vai acontecer com ele. Pensa, se eu tenho um prognóstico reservado e eu escondo do paciente, ele não tem nem a opção de exercer o seu princípio bioético mais ferrenho, que é a autonomia, certo? Próximo. De que forma o fisioterapeuta atua em cuidados paliativos? Bem, eu instituí aqui 5 grandes objetivos. Atuar no controle de sintomas, otimizar a funcionalidade, promover a qualidade de vida e bem-estar, entender como evitar as futilidades e obstinações terapêuticas e, com certeza, elaborar um plano terapêutico individualizado baseado na biografia do paciente. Somos pessoas que cuidamos de outras pessoas. Nós temos que entender o que é relevante, o que é significativo, o que é bom para o paciente, não para mim. Eu gosto de ler artigo, eu sou um cara atualizado. Eu sou fã da prática baseada em evidência, mas o paciente não lê artigo, não. Muitas vezes nós temos que ter um conhecimento transversal. A gente entende o que é para fazer, mas customiza para a realidade que a gente vive. Eu vou mostrar aqui isso. Casos clínicos reais com alguma fundamentação teórica que eu só vou me ater mais a essa fundamentação teórica na parte do sintoma de dispneia. Tudo bem? Próximo. Então, pensando na síndrome da fragilidade do confinamento do leito, eu vou contar uns casos Rodrigo. reais. Oi. Cláudio aqui. Você pode só, por gentileza, dar uma voltada lá no slide anterior para eu tecer um comentário aqui junto contigo? Claro, claro. Qual? Volta aí. Esse? Não, isso aí agora. Você estava falando aí da atuação do profissional, aí eu queria só situar aqui na nossa conversa que você falou do contexto de formação, né, e da importância da gente conhecer, compreender, avaliar, comunicar, e agora chegou nesse ponto da atuação. É lógico que se a gente tem um profissional bem instruído, que é uma das tarefas que a gente está tentando dar o start para algumas pessoas aqui, se esse profissional se capacita, entende todos os conceitos, se insere na capacidade de trabalhar a questão do paliativismo, a gente tem que expandir um pouquinho esse pensamento de como é o contexto de sociedade, de como é o contexto de organizações, de instituições.
se a instituição que a pessoa atua, se ela valoriza esse tipo de formação de equipe multiprofissional, se ela rompe com o modelo biomédico, sai do médico centrado, estabelece uma equipe de vários saberes, comunicando e conversando entre todos esses saberes, se as pessoas que lá estão, além de formadas, se os seus valores individuais, se os valores coletivos de equipe estão em consonância com as metas, com as normas pré-estabelecidas. Entendeu? É só para a gente colocar para as pessoas que estão nos ouvindo de que numa instituição existe um trabalho que é um trabalho prescrito. É um trabalho que vem a partir de normas. E essas normas, elas são repassadas aos profissionais que lá atuam, que têm seus conhecimentos e valores, tanto individuais quanto coletivos. O confronto das diversas equipes, dos diversos profissionais, e o debate diário dessas normas que são correntes nessa instituição vão, às vezes, readaptar situações quando houver um vazio de normas e produzir um agir. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com toda essa estratégia? De que o profissional tem sim que estar bem formado, mas ele também tem que trabalhar num local que propicie determinadas condições para um trabalho de múltiplos saberes. Aí eu só peço desculpa ter interrompido, mas era só para dar de repente, um outro olhar, claro, aí sobre essa questão também. Olha, eu tenho uma frase que eu vou falar lá no final, mas é mais ou menos assim: no cuidado paliativo só há espaço para agregação de saberes, não há espaço para ego. E o que você está falando aí beira um pouco em cima disso. Eu trabalho numa instituição em que as pessoas agora estão com uma iniciativa no ambiente da internação hospitalar, que formaram uma comissão de cuidado paliativo. Mas na terapia intensiva, esse assunto é quase que... Não sei como é que eu vou te dizer. Não sei se é proibido, não é, né? Mas ele não é tão falado quanto ele poderia. E isso que eu acho que é uma coisa cultural. Então, olha a importância, o significado da gente estar aqui falando sobre isso. Eu me enxergo plantando sementes que em algum momento vão gerar frutos, né? E mudar, gente, mudar dói. Mudar imprime energia. E isso é uma mudança de cultura absurda. Porque isso tudo que o Rodrigo está falando é uma base teórica. Mas todos nós trabalhamos em UTI, participamos dos rounds. O fulano está em cuidado paliativo. É aquele doente que está já com 30 ml hora de nora, com 20 de em crise, sem resposta. Aí se diz que o doente está em cuidado paliativo. Sempre que eu escuto isso, eu falo, não, ele está em cuidado paliativo há 15 anos atrás, quando ele ganhou o diagnóstico dessa doença. O Stephen Hawking ficou 50 anos em cuidado paliativo, gente. Cuidado paliativo e cuidado de fim de vida nas UTIs brasileiras são quase que sinônimos. E mudar isso é muito difícil. A gente viu recentemente a tragédia midiática acerca dos cuidados paliativos envolvendo o caso de Covid, Prevent Senior, e as pessoas dizendo, porque o fulano foi colocado em cuidado paliativo, como se isso fosse não fazer nada. Como se aquele idoso frágil com múltiplas internações fosse ser abandonado. Ele era, sim, para estar em cuidado paliativo, desde que fosse abordado de maneira correta, na hora correta, utilizando o protocolo SPIKES para comunicação de mais notícias, enfim. Tem uma ciência por trás. E é isso que o Rodrigo está tentando mostrar aqui, né? Cuidado paliativo não é a maré, não é botar fotinho da família no leito, não é dar a mão para o paciente, vamos levar o paciente para passear. Isso não é cuidado paliativo. Isso pode até também ser uma parte do contexto. Mas cuidados paliativos é uma ciência onde toda e qualquer intervenção que você empregue para alívio de sintomas, para ganho e manutenção de funcionalidade, para aumento de sobrevida numa doença que é crônica, incurável e ameaçadora da vida, tudo isso é intervenção em cuidados paliativos. No contexto teórico, mas no mundo real, infelizmente, ainda não. E é por isso que a gente precisa de iniciativas como essa. É por isso que a gente precisa de pessoas capazes, como o Rodrigo que está aqui. Eu não me canso de dizer que é a pessoa que, no Brasil, na minha opinião,
mais conhece de cuidados paliativos no campo da fisioterapia, sem dúvida nenhuma disso, porque vive isso, estuda isso, e diariamente a gente discute, né, casos. Quando eu me deparo com casos no TI, eu ligo para ele, a gente conversa, ele dá aula para os residentes no programa de residência da universidade que eu trabalho, e sem dúvida nenhuma, gente, isso precisa mudar. E para mudar, a gente precisa dialogar com o que o Cláudio acabou de falar. Os locais de trabalho, muitas vezes, não têm ecossistema para isso. Só que se alguém não liderar a mudança, se alguém não tiver a formação necessária para movimentar e mover as estruturas, a gente vai continuar enxergando cuidados paliativos apenas no contexto do cuidado de fim de vida. Uma coisa que vale a pena, uma reflexão que eu estava fazendo aqui, nessa associação que eu faço parte, né, Academia Nacional de Cuidado Paliativo, ela desenvolve diversos eventos, e aí os eventos, claro, são multidisciplinares. E eu fui chamado para falar numa mesa que era sobre controle da dispneia. Então, todos os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, capelão, foi falar sobre o controle de um mesmo sintoma. E eu dei a minha contribuição. Alguns slides que eu usei lá, casos clínicos, eu também vou utilizar aqui. E aí eu conheci um médico que ele é chefe de uma unidade semi-intensiva de uma grande rede hospitalar particular. Ele falou, cara, quero que você vá falar lá para a minha equipe. E eu fui falar para a equipe que tinha fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, uma equipe bem multidisciplinar, em que nessa equipe e nessa unidade de semi-intensiva acontece o cuidado paliativo não só na teoria, não, acontece na prática. Por quê? Porque o gestor daquela equipe, o líder daquela equipe, é um paliativista. Então, realmente, você querer executar isso sozinho dentro de um hospital é impossível. Agora, você vendo a coisa acontecendo, buscar capacitação e, ao longo do tempo, plantar sementes, né? Meio que um trabalho de dia após dia. Isso pode virar realmente uma coisa da prática. Mas agora eu vou tentar apresentar alguns exemplos, então, baseado nos grandes sintomas, tá? Então, síndrome da fragilidade e dor. Pode passar aí. Bem, isso é uma pequena fundamentação teórica para como o cuidado paliativo lida com a dor, né? Inclusive tem até um artigo meu aí. Vai. Caso clínico 1. Eu vou falar de vários contextos, tá? Isso foi um caso clínico real que eu vivi na unidade HC4 há bastante tempo. Pode ver que tem aí a data de 2005. Uma paciente de 40 e poucos anos, tinha câncer de mama, um carcinoma ductal infiltrante evoluído no próprio local e com metástase pulmonar, hepática, cerebral e com certeza metástase óssea. Ela chegou com uma queixa, a seguinte queixa: quebrei o joelho, foi o que ela disse, que estava relatado. Ela já tinha uma fratura patológica no quadril esquerdo, representando aqui embaixo uma pseudoartrose, né? Com calo ósseo, feito por radioterapia. Já estava em cadeira de rodas, mas não tinha dor. Ela já estava com um prognóstico bastante reservado. Porém, olha o nível de fratura, do nível de destruição óssea que ela teve. E aí, a minha intervenção foi... A instituição INCA tem, né, esse tipo de material. A gente fez uma imobilização com um tutor longo, próprio até de imobilização de joelho, de pós-operatório. Conseguimos, de uma certa forma, botar a perna numa posição neutra e utilizamos 2 calhas anti-rotatórias. Vale a pena dizer que antes da intervenção ela tinha uma EVA, né, escala visual analógica, entre 8 e 10. Depois da intervenção caiu para 5 e 6. E ainda tinha um problema, que era ela tomar banho. Como ela ia tomar banho e proteger a perna de uma pequena adução, porque não havia possibilidade de uma intervenção cirúrgica, dada a fragilidade óssea. Então, também foi feito um trabalho aí para que ela fosse tomar banho com aquele dispositivo que está lá atrás na foto, que eu também não fui mostrar aqui para não ficar muito longo. Então, isso foi uma intervenção do contexto oncológico para controle da dor. Próximo. Isso foi uma coisa que eu vivi no hospital que eu trabalho atualmente. Cheguei no plantão noturno,
uma paciente com todo o perfil de idosa vulnerabilizada, fragilizada, caquética, que provavelmente evoluiu com broncoaspiração, morava numa casa geriátrica e ela foi entubada para conforto. Isso é uma coisa assim, como é que eu vou dizer, bastante característica das principais terapias intensivas. Elas abordam o paciente como se ele fosse uma foto e não um filme. Essa paciente estava acamada há 15 anos, sem nenhuma funcionalidade, sem nenhuma interação com o ambiente. Ao meu ver, é o auge da distanásia. É o auge da distanásia. Pois bem, mas ela foi entubada, ela estava entubada quando eu cheguei. E eu estou vendo lá o monitor, sabe aqueles sinais de dor, né? É possível a gente avaliar a dor, existe um questionário, né? Um instrumento chamado PAN-AID, que você consegue ver sinais de dor, mas não foi nem isso que eu usei. Eu olhei o monitor, pressão arterial sistólica exacerbada, frequência cardíaca aumentada, paciente fazendo um pouquinho de retirada do membro, postura antálgica, se contorcendo. Eu descobri a paciente, ela estava com esse nível de luxação no ombro. E eu fiz uma adaptação. Eu simplesmente tentei botar o braço dela numa posição mais neutra, vi que ela tolerou, esperei um tempo, ela melhorou um pouco daqueles sinais, ficou um pouco mais tranquila e eu adaptei uma tipóia. Eu sei, gente, eu sei que isso aqui não tem no livro. Isso aqui não tem uma meta-análise sobre isso aqui. Mas isso foi simplesmente o conceitual do cuidado paliativo na prática. Eu não precisava aliviar o sintoma, então eu aliviei o sintoma dela com o conceito de estabilização de mínima congruência articular, para evitar que o tecido osteomío, né, articular tivesse fora do lugar, ao nível de tanta dor, e ela reduziu a dor. Detalhe, essa paciente tanto estava em cuidado ao fim de vida, e tanto a broncoaspiração foi um evento final daquela queda de funcionalidade toda, que ela faleceu nessa madrugada. E eu quero entender que ela faleceu com menos dor. Isso é só um exemplo de algumas adaptações que eu já fiz nos hospitais que eu trabalho, né? Esse paciente aqui de cima, você pode ver que é uma adaptação feita mesmo, porque nos hospitais nem sempre tem uma coisa bonitinha igual no outro, né? Uma calha feita e tal. Ele foi um paciente jovem, politraumatizado, que depois eu vou contar melhor a história dele, porque ele faleceu nessa internação. E esse outro paciente foi um paciente também que ele interna por dor, ele já era paraplégico, por um tumor da própria coluna, que evoluiu lá à época, ele fez uma cirurgia para tentar curar, mas ele não conseguiu. E ele tinha muita dor, inclusive nesse trajeto que está ali colado TENS. E uma coisa muito peculiar desse caso, e que é muito comum lá fora do Brasil, é que o paciente ele aprende a usar a terapia analgésica, não invasiva, como, por exemplo, TENS. Gente, TENS nos Estados Unidos é vendido na farmácia, né? Uma coisa muito mais acessível do que aqui. Então, a gente ensinou ele a mexer no canal de intensidade e ele ficava com o TENS a maior parte do tempo controlando a dor dele. Próximo. Fadiga e declínio funcional. Vou passar mais rápido aqui. Pode passar. Também um referencial teórico de que o paciente em cuidado paliativo pode sim fazer exercício aeróbico, exercício de fortalecimento e de resistência. Mais um. Então, aqui são só alguns exemplos, tanto do ambulatório quanto do ambiente domiciliar, em que, na época lá do INCA, né, eu fazia essas visitas domiciliares e recebia paciente no ambulatório. Então, pacientes que estão com aquela escala funcional do PPS acima de 50%, eles têm uma deambulação ativa. Só que se eles ficarem parados, assim como qualquer outro paciente, eles vão entrar num ciclo de inatividade, perda de força, né? E exacerbação dos próprios sintomas. Então, o fato de você promover algum nível de condicionamento aeróbico, treinamento de equilíbrio, alongamento, promover um tipo de órtese ou uma tipóia, mesmo que o paciente tenha um linfedema incurável, ou mesmo que o paciente seja consumida, tenha uma ascite importante, mas você promover adaptações funcionais para que ele fique ativo no domicílio ou vá ao ambiente terapêutico, isso também é cuidado paliativo. Próximo. Aqui a clássica fisioterapia precoce na terapia intensiva, né? Eu vou me acostumar a não falar mobilização precoce,
né? A fisioterapia precoce na terapia intensiva. Todos esses contextos são de pacientes cardiopneumopatas, à exceção do paciente do meio de baixo, que é aquele paciente politraumatizado, que ele não tinha doença prévia nenhuma, ele era um jovem, e ele sofreu um acidente automobilístico, múltiplas fraturas, que depois ele teve complicações de sangramento, e aí eu estou tentando fazer com ele algo mais lúdico, né? Que ele consiga movimentar os braços, meio que numa atividade no mínimo de grau 3, de força muscular, vencendo a gravidade, e esse paciente adquiriu o prognóstico ruim. Durante essa internação, ele faleceu muito jovem, foi muito chocante para toda a equipe, porque ele realmente não tinha doença prévia, mas ele sim, ele desde o momento do evento, ele evoluiu de uma forma em que aquele contexto se tornou uma condição ameaçadora da vida, e ele também entrou em cuidados ao fim de vida, e foi muito difícil de manejar devido a toda essa, vamos dizer assim, esse aspecto cultural que a gente está falando. Próximo. E agora eu vou falar um pouco mais robustamente do sintoma que mais incomoda, que mais angustia os pacientes internados, né? Eu vou tocar nesses assuntos: suplementação de oxigênio, na VNI, e a extubação paliativa. Eu espero que vocês perguntem. Então, existe essa iniciativa aí da Respiratory Care de 2019 que traz essas 3 situações. A primeira delas é sobre a suplementação de oxigênio. Se a gente for falar no contexto aí da Covid, no contexto do manejo de doentes cardiopulmonares que têm as suas exacerbações, a gente já tem uma coisa mais fundamentada. O Felipe está sempre falando disso, que oxigênio em altas doses pode ser tóxico e tal. Mas aqui não é nem esse o contexto. Aqui seria a suplementação de oxigênio no fim da vida. Então, traz essa ideia de que a suplementação de O2 em cuidados paliativos, sobretudo nos cuidados ao fim de vida, ou mais ainda, sobretudo no processo ativo de morte, pode ser não benéfico e desnecessário, né? Salvo em condições que houver algum grau de reversibilidade da hipoxemia, que esses graus de reversibilidade da hipoxemia já são amplamente difundidos e estudados por nós, né? Então a gente já sabe disso. Mas quando é decretado que o paciente está em cuidado ao fim de vida e tem uma série de aspectos que a gente pode avaliar em relação a isso, parece, né, a literatura diz que o O2 suplementar é algo distanásico, inclusive, é o que está aqui embaixo. A suplementação de oxigênio no fim da vida pode ser considerada futilidade terapêutica, sendo considerada até mesmo distanásica. Eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Só uma coisa. Existe uma controvérsia entre não sei se vocês já ouviram falar nisso, entre o fun effect, que é o efeito do ventilador no rosto, tá? Porque ele tem uma ação nos receptores da mucosa nasal e oral, que para pacientes que convivem com a dispneia cronicamente, aí eu lanço um conceito aí, não existe o conceito de dor total, também existe o conceito de dispneia generalizada, né? Uma dispneia em que o paciente já convive há tanto tempo com ela que ele adquiriu artifícios para alívio da mesma. Então, muitas vezes, existe uma melhor relação custo-benefício desse efeito do fun effect do que propriamente do oxigênio. Sem me ater muito ao que esse artigo, né, o que esse guideline traz, mas ele é uma junção da European Respiratory Care com a American Thorax Society. E ele traz algumas perguntas norteadoras, e a 7ª pergunta é quando que, será que a VNI deve ser utilizada para alívio da insuficiência respiratória no cuidado paliativo? Então, ela traz um grau de recomendação condicional. E isso é muito interessante porque isso tem a ver com a customização e com a individualização das condutas. Todo mundo aqui sabe fazer VNI, não é o meu objetivo ensinar ninguém a fazer VNI. Não é isso. É muito pelo contrário. É você entender que para o cuidado paliativo existem 3 tipos de VNI. A VNI, que é um suporte de vida sem limitação para a terapia, provavelmente para aquelas causas potencialmente reversíveis. Insuficiência respiratória, tipo 1 e 2, muitas vezes, mais propriamente da tipo 1. Para casos de
edema agudo, para exacerbação da DPOC e outras condições. Reversão de atelectasia no pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas. São casos potencialmente reversíveis em que esses pacientes em cuidados paliativos podem estar inseridos também. Do tipo 2, paciente que recusa a intubação e deseja receber a VNI para sobreviver àquela internação. Quando ele diz deseja receber a VNI, você só pode desejar o que você conhece. Olha a comunicação, olha a habilidade da comunicação inserida nesse contexto. E a do tipo 3, paciente que a VNI até alivia a dispneia, mas ele sabe que está entrando no processo ativo de morte e que sobreviver não é um objetivo, e sim ficar mais tempo, vamos dizer assim, com melhor controle do sintoma, para provavelmente se despedir da família e tudo mais que ele quiser fazer. Próximo. Quando que a terapia de VNI deve ser, não deve ser utilizada em cuidado paliativo? As contraindicações ou as considerações são as mesmas que a gente ouve falar. Algum tipo de deformidade ou lesão facial que não permita o ajuste confortável da máscara, quando a VNI não estiver gerando benefício ou alívio do sintoma de dispneia, quando tiver perda ou rebaixamento de consciência, que com certeza acontece nas fases mais finais de vida, né? Ou quando o sintoma não está sendo de fato controlado, se o paciente quiser se comunicar com seus entes queridos no final da vida. É importantíssimo estabelecer o que eu chamo de endpoint para iniciar a VNI, porque se você iniciar a VNI focado na doença e não no sintoma a ser controlado, provavelmente vai perder a mão e isso vai virar uma obstinação terapêutica. Vimos isso acontecer. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de critério. O Felipe fala muito, muito bem disso no sistema da Covid, né? Então, isso é uma reflexão que vale a pena. Objetivos com foco no paciente. O maior conforto possível, alívio da dispneia, otimização da comunicação. E, pode apertar, plano terapêutico individualizado. Isso não pode sair do foco do fisioterapeuta que atua em cuidados paliativos. Próximo. E aí eu trago exemplo da utilização de VNI desses 3 tipos. Esse é do tipo 1. Esses todos são pacientes DPOCs que tiveram as suas exacerbações controladas durante uma internação e a VNI ajudou eles a controlar o sintoma de dispneia. E pode observar que eu fiz questão de fazer o registro deles fazendo algo que eles estariam fazendo em casa. Por exemplo, o paciente está lendo e a outra está fazendo um tipo de costura. A VNI proporcionando bem-estar e qualidade de vida para eles. Próximo. Aí é a VNI do tipo 2, né? Do tipo 2 e até do tipo 3. Aquela paciente lá no fundo, uma paciente com um tumor de pâncreas, com total entendimento da história natural da sua doença e do seu prognóstico, não quis ser intubada e escolheu, junto com a equipe, fazer VNI enquanto fosse benéfico para ela, enquanto ela tivesse alívio do seu sintoma. Quando ela começou a perder a consciência, já estava feita a diretiva antecipada de vontade, ela queria ficar com a família dela do lado. Ela foi retirada da VNI, porque virou quase que uma contraindicação mesmo, e não tinha mais alívio do sintoma, e ela recebeu o que a gente chama de sedação paliativa, e ela fez a sua passagem ao lado da sua família como ela quis. Esse outro caso aqui, eu ressalto a peculiaridade de uma figura sacra, né? Que na verdade, isso simboliza o que é sagrado para ele. Qual foi a história desse senhor? A família dele era de fora do Rio, ele estava com prognóstico reservado também, tinha uma doença oncológica, e ele aceitou fazer a VNI, uma vez que foi explicado, ele aceitou fazer a VNI, controlava sintomas dele, porque ele queria esperar a família em alguns dias, né? Tentar que a família chegasse de fora do Rio, e uma coisa bem característica dele, ele só ficou mais calmo, só diminuiu a ansiedade de estar fazendo a VNI quando algo que era sagrado para ele quis colocar ao lado. Então, gente, novamente, somos pessoas que cuidamos de pessoas. E esse universo do outro, você tem que saber pisar, né? Você tem que saber se comunicar e ser perceptivo. Não é que você vai aprender uma nova forma de fazer a VNI. Não é isso. Cuidado paliativo não tem uma conduta específica que o fisioterapeuta tem que aprender, mas talvez uma das
maiores habilidades que o fisioterapeuta precisa aprender seja a comunicação. Trago também um registro aí do chamado Fan Therapy, né? E, pasmem, existe meta-análise tanto na população oncológica quanto na população em geral, analisando os efeitos desse efeito do ventilador no rosto para alívio dos pacientes portadores de dispneia crônica, em que a dispneia... Rodrigo, isso é tão... Não sabia que você ia trazer esse slide. Eu fiz questão de não mostrar os slides para ele. A gente teve um paciente lá no ambulatório da polícia, ele faleceu há pouco tempo, ele ficou alguns anos conosco lá, e a família dele relatava sistematicamente, pouco antes da sua morte, que ele estava pedindo com mais frequência para o filho levá-lo para andar de carro, porque ele ficava com o rosto para fora do carro e aquela sensação de vento no rosto aliviava a sensação de falta de ar dele. Inclusive, a família me relatou que, próximo, né, do momento que ele internou, eles tiveram que sair de madrugada. Eles moravam na região da Zona Oeste do Rio. Eles tiveram que sair de madrugada para tentar andar de carro, para tentar aliviar o sintoma dele, né? Então, de fato, isso não é invenção, isso já é algo descrito e tem, de fato, sem dúvida nenhuma, efeito clínico. Uma observação, esse ventiladorzinho aí, esse paciente veio com ele era um paciente acompanhado no ambulatório de pneumologia, ele é o que se diz, eu vou usar um termo aqui que nem se deve dizer, ele é um paciente que tem o chamado pulmão terminal, ele era usuário de oxigenoterapia em casa, ele não se movimentava em casa, precisava de ajuda para tudo, até para, sei lá, se ajeitar aí na cama. Observa que o tipo de fenótipo dele é um paciente bastante consumido e ele internou com esse ventiladorzinho. Até durante a VNI ele pediu para ficar. Bem interessante, né? Rodrigo, só marcar aqui contigo e com o Luiz aqui, bota aquele exemplo anterior aí do ventilador, né? Esses pacientes, às vezes, que a gente está trazendo em tela, eles sugerem para mim o que vem acontecendo na nossa sociedade, no contemporâneo. O quê? O lugar de morte não é mais o domicílio da pessoa. O lugar de morte passou a ser no hospital. O avanço de tecnologia, as intervenções que são possíveis na tentativa de se prolongar a vida, construíram determinadas situações onde o lugar de morrer passou a ser o leito hospitalar, e não mais o conforto e a proximidade da família, que por sua vez também está muito atribulada nas questões de dinâmicas sociais do nosso dia a dia, da necessidade do trabalho e da dificuldade de cuidar do seu ente querido. Então a gente teve muita transformação de elementos de sociedade, de elementos culturais, e agora essas mortes passam a acontecer num lugar de isolamento, num lugar de expropriação de si mesmo, que foi um termo que eu li na tese aí, que teve a participação do professor Hernani, que trabalha no INCA também, que atua pela ENSP, e tem outros colegas aqui que têm bastante conhecimento, trazendo também, sugerindo algumas questões aqui no chat. Por exemplo, o Everton, que é o colega lá do INCA, falando que a VNI poderia até potencialmente aumentar essa dispneia, a Vivian Almeida também trabalhando a questão da dificuldade da comunicação, que ela tem bastante residentes e, às vezes, uma dificuldade da comunicação dos residentes com o staff na hora da definição desses cuidados no momento de terminalidade. Então, uma série de conceitos que vão se misturando e, às vezes, tornando um pouco mais árduo esse caminho de encontrar os princípios do paliativismo. Só uma colaboraçãozinha aí com vocês. Perfeito, perfeito. Aqui eu trago uma situação literalmente de um cuidado ao fim de vida. E por que eu trouxe isso aqui? Primeiro, tem algumas coisas que, se for instituído o cuidado ao fim de vida, a literatura ela traz uma ideia de que você deve retirar medidas que não precisam, né? Então, por exemplo, ali, noradrenalina, dobuta, ainda estavam funcionando num paciente que já estava utilizando morfina para sedação paliativa e ainda estavam usando aminas vasoativas, meio contraditório. A questão da monitorização, feita por esse monitor, a literatura indica que, uma vez instituído
o processo ativo de morte, até a monitorização deve ser desligada, para não causar angústias, porque ninguém vai reverter aquela hipoxemia, ninguém deve utilizar aumento de aminas vasoativas para reverter a hipotensão, muito pelo contrário. Isso aqui, a gente está querendo reversão de distanase. E o oxigênio, que ainda estava lá, que depois eu consegui ter um acesso e conversei, a gente discutiu no round, e após o round a gente retirou o oxigênio, porque uma paciente dessa, muitas vezes fica viva vários dias por conta de uma intervenção que está sendo obstinada e fútil, que não vai ter nenhum benefício para ela e para a família, só posterga o sofrimento. E dialogando com o que o Cláudio falou, isso precisa de uma cultura no ambiente hospitalar muito... Você viveu uma situação recente? Muito forte, porque a família não conhece, o senso comum não conhece, e a chance de isso virar uma demanda judicial como algo como omissão de socorro, entre aspas, que na cabeça da família é você parar de tratar, porque a família entende que se você desligou o monitor, se você tirou o oxigênio no doente que estava precisando, para uma família que é leiga no assunto e para um hospital que não tem um processo de cultura forte com isso, que não alinhou desde o momento da internação do doente, que não se comunica de forma adequada, que não tem uma cadeia comum de informação. A chance disso ter uma interpretação equivocada da família, de que, na verdade, a gente está ajudando o familiar, mas que, para a família, aquilo é supressão do cuidado, e isso, em geral, principalmente na iniciativa privada, isso é extremamente complexo, e é por isso, gente, que esse evento da Sobrafir é tão importante, é por isso que isso precisa ser dito e dito e dito o tempo todo. Isso precisa entrar em todos os currículos de graduação. As pessoas precisam se formar com pessoas que realmente estudam cuidado paliativo para entregar valor, participar dessas equipes e, de fato, gente, mudar o fazer. E mudar o fazer é muito além de mudar uma conduta fisioterapêutica, né? Mudar toda uma cultura naquele local que você vive e trabalha, obviamente. Para finalizar os meus registros aqui, eu trouxe uma situação que simboliza uma coisa que o cuidado paliativo também prevê, né, que é a realização de desejos do paciente. Essa foi uma menina que cursou com uma doença autoimune, teve polimiosite necrotizante, ela realmente ficou internada muitos e muitos dias, ela precisou não ter alta, ela foi deshospitalizada com assim, toda a equipe envolvida nesse processo, e esse foi um dos dias que ela estava, sei lá, mais de 3 meses na terapia intensiva, e foi um dos dias que ela viu a luz do sol e a gente conseguiu levar ela para ver. Isso também vamos dizer assim, isso também é cuidado paliativo. Então, ela era uma menina previamente rígida, jovem, e por um evento autoimune ela desenvolveu essa doença e está numa outra condição, que ela teve uma doença rara e convive com as sequelas dela. Né? Próximo. Considerações finais. Pode passar. O conhecimento sobre cuidados paliativos é transversal, pessoal, e o seu ciclo de aprendizado é constante. No cuidado paliativo é necessário que exista agregação de saberes, mas nunca sobreposição de egos, porque se a pessoa não consegue ser bom ouvinte entre a equipe, não vai conseguir se comunicar direito com o paciente, e o paciente só pode participar, ele deve participar do processo, está previsto no cuidado paliativo. Ele só pode participar, escolher e tomar uma decisão, né, fazer parte da decisão do próprio cuidado, se ele tiver um bom entendimento, senão ele não tem como decidir e exercer a sua autonomia. A semente paliativa que você planta hoje, que eu estou tentando plantar aqui hoje, junto com o Luiz Felipe, com o Cláudio, quando verdadeira e bem fundamentada, de alguma forma germina e tende a gerar boas práticas no amanhã. É isso que eu quero que aconteça.
Uma frase que eu gosto muito é: sejamos pontes, nunca muros. Agora deixa eu passar aqui, ó. Bem, esse sou eu na horas vagas. Luiz Felipe também gostava disso, né? Esse é o meu filho Theo, minha filha Betina. Essa é a minha iniciativa lá no Instagram para promover os cuidados paliativos. E o meu muito obrigado. Bom, gente, depois de uma aula extraordinária do professor Rodrigo, vamos ver como é que está o chat aqui, para a gente tentar interagir com vocês, né? E tentar trazer uma discussão grande aí quanto a isso. Queria só contar um caso, eu lembro de um embate que a gente teve lá no hospital universitário que eu trabalho, uma paciente com IC que estava em internação prolongada, e aí, num determinado momento da internação dela, pediram parecer da equipe de cuidados paliativos, e eu pensando, né, caramba, essa paciente já devia estar em cuidado paliativo há 10 anos, mas tudo bem, agora que ela está com 20 de nora, com vasopressina, sem resposta a antibiótico, aí vão chamar a comissão de cuidado paliativo. Chamaram a comissão fez a intervenção, a comissão do hospital universitário que eu trabalho é fabulosa. Eu tenho a Vivian aqui, que acho que está participando aqui do chat conosco, extremamente atuante. Poderiam fazer muito mais se a cultura do local assim permitisse. E a paciente, depois que a comissão do cuidados paliativos esteve lá, propôs, né, deu lá as orientações, a paciente teve uma melhora. E por incrível que pareça, essa paciente por incrível que pareça para eles, né, a paciente evoluiu com melhora, inclusive teve alta do CTI. E eu lembro que nesse momento, uma colega de uma outra profissão disse assim: é um absurdo, não é vergonha, chamou a equipe de cuidado paliativo, agora a paciente saiu daqui andando. Eu falei, mas ela já era para estar em cuidado paliativo há 10 anos. Cuidado paliativo não significa que ela vai morrer amanhã. Pelo contrário, o cuidado paliativo tem que ser antecipado para garantir mais tempo de vida útil, com melhor qualidade, dispondo de esforços que vão trazer benefício para o doente e não futilidade terapêutica, obstinação terapêutica, distanásia e tudo que a gente está acostumado a ver no dia a dia do hospital. Luiz, deixa eu aproveitar essa tua fala e a sua experiência na vivência do CTI. O pessoal está pedindo aqui nesse finalzinho aqui da nossa transmissão que a gente toque no assunto da extubação paliativa. Eu sei que a gente participa do processo de desmame da extubação, que essa decisão final ela compete ao médico, da destituição do suporte, mas nós somos peça-chave no processo de desmame da extubação do doente que reverte uma condição de doença ou uma condição de agravamento. Mas e a extubação paliativa? Dá uma palhinha para o pessoal aí nesse final. Vou te dar duas experiências, tá? Eu vou dar uma experiência no hospital militar que eu trabalho e eu vou dar uma experiência no hospital público que eu trabalho. No hospital público que eu trabalho, é um hospital universitário, a gente atende basicamente pessoas do SUS e o cuidado paliativo ele precisa chegar à base. A gente precisa democratizar o acesso do cuidados paliativos. Não tenho medo de errar no que eu vou afirmar aqui, mas as pessoas que mais têm acesso aos cuidados paliativos são aquelas pessoas que têm uma condição de vida melhor, que procuram e antecipam cuidado em relação a isso. Um público mais leigo, de um nível social, de um extrato social mais baixo, eles não conhecem o cuidado paliativo e muitas vezes enxergam isso como supressão do cuidado. Nós já fizemos extubação paliativa, eu trabalho nessa instituição universitária desde 2018 e nesse período a gente já fez 2 extubações paliativas, as 2 de pessoas ligadas à área da saúde. Uma filha de uma enfermeira que tinha uma doença autoimune importante,
tinha um lúpus refratário a tratamento, a menina dialisava, com várias complicações relacionadas a isso, e ela já, no final de vida dela, se decidiu em equipe conduzir o processo de extubação paliativa, e isso foi feito. E, mais recentemente, uma filha de uma professora titular, irmã de uma professora titular da GO, lá do hospital, que também tinha uma doença em estágio com grave ameaça à vida, com uma expectativa complexa, e foi feita extubação paliativa. E eu queria, inclusive, agora, dar um relato de um outro hospital. E aí dar um relato do que aconteceu na minha família. Né? Meu pai é falecido em 2012, ele foi diagnosticado 9 meses antes da sua morte, com um diagnóstico de câncer de próstata metastático, já diagnosticou o câncer num estágio avançado, tendo feito biópsia de próstata 3 meses antes negativa, ultrassom normal, PSA normal. 3 meses depois, ele para de urinar numa viagem de carnaval, ele volta, faz uma nova biópsia, câncer metastático, em 3 meses entre um exame e outro. Naquele momento, eu conversei com o médico e ele me disse a seguinte frase, e eu lembro que isso me marcou bastante, porque eu era diretor lá da Uniflan na época, e a minha secretária falou: Felipe, o doutor Marcelo está no telefone. E quando ela falou isso, eu gelei, porque eu falei: por que ele está ligando? Ou meu pai morreu no consultório, ou alguma coisa muito séria aconteceu, porque ele não ia ligar para o meu trabalho. Até porque como é que ele sabia o telefone dali? Ele correu atrás, ele sabia que eu trabalhava lá, obviamente, mas ele me procurou, explicou o que era, falou: Felipe, a literatura diz que a expectativa de vida é de 6 meses a 1 ano, vai aproveitar a vida com teu pai. Assim a gente fez. No início ele ainda transfundiu, num dado momento, em conversa com ele, ele mesmo entendeu que eu fui muito franco, e sou franco, e me senti muito confortável de dizer isso, né, de ter paliado meu pai, e eu disse para ele, né, que, pai, o sangue que você está recebendo hoje seria muito mais útil para alguém que vai se beneficiar de fato disso, do que você que hoje já está fazendo transfusão semanalmente. No final, quando a gente decidiu parar de fazer, ele já estava fazendo 2 vezes por semana transfusão, que é um procedimento doloroso, enfim. Então, a gente cuidou em casa, todo o processo em casa. A gente só internou no momento que realmente ele precisava de um suporte além, até para me garantir que era algo que não tinha solução, eu não teria como assumir essa responsabilidade. Minha mãe estava viajando em Gramado, meus pais trabalhavam com turismo, meu pai exigiu que minha mãe levasse o grupo, foi um desejo dele, minha mãe então fez isso. E naquele dado momento, o meu pai, a gente estava cuidando dele, VNI e tal, e ele acabou sendo entubado contra a vontade. Tinha expresso no prontuário que não era para fazer isso, mas ele foi entubado. A revelia, no momento que eu não estava, que eu tinha ido na minha casa resolver umas coisas para voltar, ele foi entubado, a revelia, e a minha mãe já estava voltando de Gramado para encontrar com meu pai, e a gente então fez a extubação paliativa para que ele pudesse comemorar o aniversário de casamento dele, que aconteceu no dia 13 de janeiro. Iria acontecer, na verdade, no dia 13 de janeiro. Meu pai morreu no dia 12, mas a gente fez a extubação paliativa prévia, porque ele não iria aguentar chegar no dia 13. Fizemos lá o almoço lá comemorativo do aniversário de casamento deles. Meu pai depois fez o processo de transição dele, evoluiu com parado, não foi reanimado, obviamente, e a gente, então, conduziu uma morte que me deixa muito confortável, e me deixou tão confortável, Cláudio, que as pessoas que talvez não me conheçam não tenham entendido. No dia que meu pai morreu, eu enterrei meu pai e fui viajar depois. Porque viajar não é porque eu estava feliz com a morte dele, mas porque ele teve uma morte digna e eu comemorei fazendo aquilo que ele mais gostava, que era viajar. E eu decidi viajar no dia do enterro dele depois
para fazer uma coisa que ele gostaria que eu fizesse, que ele gostaria de fazer também. Então, esse processo de extubação paliativa, Cláudio, ele depende de algo que você tocou no ponto mais importante, na minha opinião, que é a cultura do local. Se você trabalha num hospital que tem vocação paliativa, e deve ter, na minha opinião, todo o hospital deve ter, e não tem, gente. Sabe por que não tem? Porque isso não é ensinado na graduação. Isso não tem porque toda a equipe está na gestão, que é a galera mais old school, eles não tiveram acesso a isso ao longo da formação, e isso requer mudança de cultura. E mudar a cultura é muito difícil. Só que a gente só vai mudar com pessoas que são capazes para conduzir isso. Não é qualquer um fazer parte da comissão de cuidado paliativo. Cuidado paliativo, gente, é uma ciência. Ser paliativista, isso tem um conjunto de skills que não é para o Luiz Felipe, que é curioso e vai entrar na comissão de cuidado paliativo porque ele acha legal e é amigo, na minha opinião, do maior paliativista, fisioterapeuta do Brasil. Então, não adianta isso. Eu preciso me formar tecnicamente para poder entregar valor naquela unidade. E aí sim poder implantar tudo que a gente está dizendo aqui. Então, Cláudio, extubação paliativa, ao meu ver, deve ser feita, só que para ser feita, você precisa de alinhamento da equipe, alinhamento com a família, porque a extubação paliativa ela é feita para que o paciente possa fazer a transição respeitando o protocolo ABCDEF, que é o envolvimento da família na UTI. Se a gente não fizer isso, a gente não é capaz de conduzir uma extubação paliativa de forma adequada. A gente teria, agora, nesses momentos finais, assim, um pequeno espaço. E eu queria aproveitar esse pedacinho desse espaço. Eu sei que no chat tem uma série de colocações, mas eu queria explicitar, de uma forma bem breve, que a gente também depende de um sistema de saúde. E esse sistema de saúde destinado à maioria das pessoas, ele às vezes traz certas nuances. Eu estou falando especificamente do SUS, porque a questão do cuidado paliativo, ela tem que ser traduzida em políticas públicas de saúde. Enquanto a gente não tiver essa tradução em políticas públicas de saúde, como a gente tem alguns colegas que já brigam nesse segmento, enquanto a gente não tiver isso bem realizado, bem consolidado, tudo que a gente vem conversando vai sendo mais difícil de ser posto em prática. Mas tem pessoas que estão trabalhando nesse sentido e acredito que num futuro a gente vai vivenciar isso de uma forma melhor do que hoje. Cláudio, tem uma pergunta aqui, uma colocação de uma colega Nayara, que talvez explique bem isso, né? Ela diz que muitas equipes não entendem bem o que são cuidados paliativos, que a mãe dela esteve internada por 25 dias e os médicos vieram conversar com ela e com o irmão sobre paliativar o tratamento dela. E o que se entende é não investir mais no paciente, praticamente deixar de tratar. Essa fala da Nayara mostra claramente uma falha de comunicação. Deixaram para falar sobre a real situação da paciente numa fase mais tardia, né, Rodrigo? E fica a impressão para a família, como ficou para a nossa colega que está aqui, de que não existia intenção de tratar. Talvez se isso fosse alinhado com você lá no início, você não tivesse essa percepção na época. Você disse os exames para fechar o diagnóstico iriam fazer. Se ela já tinha um diagnóstico ameaçador da vida, mas isso precisa ser alinhado lá atrás com você, com a tua família, com a própria paciente. Isso precisaria ser discutido melhor com a equipe para que a informação chegasse para vocês de forma correta. E chegando de forma correta, jamais você teria a percepção de que estariam abandonando ou
suprindo a sua familiar de eventual tratamento. Eu estou ouvindo aqui todas essas considerações, assim, estou achando fantástico. Sobre a fala da Nayara, você imagina, Nayara, que o mais precocemente possível, o mais próximo do diagnóstico da doença da mãe, né, da sua mãe, tiver a equipe que fez essa abordagem, o diagnóstico, tivesse, usando a metáfora do início da minha fala, tivesse oferecido, mostrado o guarda-chuva. Em algum momento você entender que aquele guarda-chuva seria algo que ia proteger a sua mãe de todas essas intempéries. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma máxima no cuidado paliativo que diz que quando há um erro de comunicação, uma lacuna de comunicação dessa monta, isso é erro da equipe. A equipe é que errou. Não estou dizendo quem, o tipo de profissional, não, mas a equipe é que errou. O paciente com o familiar, esse binômio, só pode exercer o princípio da autonomia, esse princípio bioético, se ele for bem informado. E quanto mais precocemente... Vamos pensar num filme. Se você começa a assistir o filme no último capítulo, nos capítulos finais, você entende muito menos do que se você começar no início. Então, se esse acompanhamento de diagnóstico já for feito desde o início da percepção daquela doença e do agravamento dela, ou pelo menos do agravamento. Todo esse processo de comunicação vai ser muito melhor feito. E aí, no momento que isso que ela está falando, deu a impressão para ela de mistanásia, do abandono para a morte. E é muito pelo contrário. O cuidado paliativo prevê que os cuidados sejam menos invasivos, porém mais intensivos em relação ao cuidado com o paciente. Controle de sintomas é uma prerrogativa dessas, né? Então, assim, realmente a habilidade de se comunicar que a equipe de saúde como um todo tem, e aí a gente inclui o fisioterapeuta. Um cara que fala muito bem disso é o Daniel Alveno. Sigam ele também, o nome do Instagram dele é Dalveno. Ele, além de lidar com cuidado paliativo em São Paulo, trabalha num lugar, numa emergência específica disso. Ele fala muito bem sobre isso também. Então, assim, é uma coisa que é uma lacuna. É uma lacuna enorme. E aonde é que ela deságua? Na tomada de decisão, às vezes lá no início do diagnóstico, durante todo aquele processo, mas muito peculiarmente no final da vida, entendeu? No final da vida, onde as decisões têm que ser tomadas mais para proteger o paciente do que para tratar as coisas que estão acontecendo, essa desinformação é caótica. Bom, eu vou, infelizmente, ter que interromper essa nossa conversa de hoje. A expectativa positiva, ela só se confirmou. É muito bom estar com vocês. O papo foi, assim, alto nível. E eu queria só deixar uma mensagem que a gente tem um encontro de fisioterapia da região serrana, tá? Que a gente está em processo de finalizar já o planejamento. Esse encontro vai acontecer no dia 9 de agosto, às 8 horas da manhã, na Universidade Estácio, lá de Petrópolis. Então, a gente já está com esse evento em planejamento. E para o próximo ano, a gente já está preparando também o nosso evento do Carioca. No mais, eu queria agradecer aí o brilhantismo da preparação que vocês trouxeram para a gente expor hoje e dizer que eu acho que o assunto foi bem acolhido pelas pessoas que vieram assistir conosco, porque a gente manteve a média de público aí até o final, né? E depois também as pessoas vão ter a oportunidade de assistir por outros canais, outros meios, né? Parabéns e muitíssimo obrigado aí. Muito bom ver o público interagindo, Cláudio. Muito legal. Eu que sou a Sobrafeira, sou associado aí desde 2002, já lá se vão 20 anos, vai completar agora no mês de setembro, que eu transito nessa associação, me encho de orgulho de estar participando de um evento sobre cuidados paliativos. Cara, isso é sensacional. Quem diria, né, que isso ia acontecer? Que eu vivi para ver um evento da Sobrafeira conduzido por ti, Cláudio. Precisava ter alguém com essa cabeça sensacional aí no grupo, junto com Xerene, com Natália, com Raquel,
com todos vocês que conduzem a Regional Rio com brilhantismo ímpar. A Sobrafir está muito bem cuidada na gestão do Daniel e, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto que vocês estão vendo como é um assunto de interesse. A gente precisa discutir mais sobre isso e eu me sinto muito feliz de ter aprendido um pouco mais com esse cara que está aqui do meu lado, que dispensa comentários. Eu até falei para ele, não, tu vai dar essa aula do meu lado, para ver se eu aprendo um pouco aqui por telepatia, né? E pego um pouco dessa mente brilhante que está aqui do meu lado. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão, Cláudio, pelo convite. E eu me sinto muito honrado da Sobrafir me convidar para um evento tão importante e inovador nessa área. Nós agradecemos, né, a participação de vocês. A gente é que fica muito lisonjeado aí de vocês terem aceito. Bem, deixa eu dar as minhas últimas palavras. Falei tanto, né? Estou até meio sem palavras. Cara, eu gostaria muito de agradecer a toda a comissão, né, organizadora na figura do Cláudio, a Raquel, a Natália, o Guilherme. Estou literalmente lisonjeado aqui, estou em êxtase por ter tido essa oportunidade de falar sobre um assunto, sobre uma temática que literalmente se confunde com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. Nós somos da mesma turma de faculdade, vamos fazer esse ano 22 anos de formado, somos egressos da UFRJ, assim como o Cláudio, e assim, fantástica essa oportunidade de ser ouvido por pessoas que trabalham na área. Estou vendo aqui alguns nomes, muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço. Luciana Borger, que é uma fisioterapeuta lá de São Paulo, paliativista, virou minha amiga por Patrícia Schelles. Uma galera aqui. Muita gente aí. Caiu uma bomba aqui. E fica a deixa aí para os próximos eventos da associação também, os de grande porte, a gente ter a inserção dessa temática, né? Aproveitar esse espaço aí para a gente lançar essa deixa aqui também. Podem contar comigo e, como eu gosto de dizer, espero ter contribuído de alguma forma aí para o aprendizado de todos. Amigos, muito obrigado. Boa noite. Agradecer aí a nossa equipe de suporte, a Elba que esteve conosco aí. Obrigado, Elba. Obrigado, Guilherme, Xerene, Cláudio, por tudo e sigam em frente, conduzindo a nossa associação. Pessoal, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Abraço.